Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da SAUIN. A gente está agora com o nosso convidado, Pedro Renan De Biasi. Como tema é o planejamento participativo e representativo. Sejam todos muito bem-vindos. Pedro, é com você. Estou tentando aqui compartilhar a minha apresentação, só um segundo. Vamos lá. Acho que agora eu consegui. Volto aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não. Ainda não. Acho que agora foi. E agora? Agora foi. Tá bom, então, muito obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar sobre os instrumentos do Estatuto da Cidade, tentando contextualizar esses instrumentos, né, a partir dos conceitos de gestão participativa e gestão representativa. Para isso, eu queria começar lendo um trecho do livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, e que depois eu posso passar o nome desse conto, ele tem várias versões disponíveis na internet, mas é o conto chamado Cidades e o Desejo. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para deixar vocês com curiosidade sobre como ele termina, e aí depois vocês vão lá e vão ler o conto inteiro e depois da minha palestra refletir sobre ele. Bom, vamos lá. No centro de Fedora, metrópole de pedra cinzenta, há um palácio de metal com uma esfera de vidro em cada cômodo. Dentro de cada esfera, vê-se uma cidade azul, que é o modelo para uma outra Fedora. São formas que a cidade teria podido tomar se, por uma razão ou por outra, não tivesse se tornado o que é atualmente. Em todas as épocas, alguém, vendo Fedra tal como era, havia imaginado um modo de transformá-la na cidade ideal. Mas, enquanto construía seu modelo em miniatura, Fedora já não era mais a mesma de antes, e o que ontem havia sido um possível futuro, hoje não passava de um brinquedo numa esfera de vidro. Eu trago esse conto, quando vou falar sobre planejamento urbano, como uma provocação sobre esse espírito de urbanista colonizador que mora dentro de cada um de nós, né? Então, essa entidade colonizadora não nos abandona, é muito difícil abandonar, né, esse espírito colonizador que nos assombra, mas ele também mora em alguns urbanistas, principalmente no conceito de achar que se debruçar em cima de um mapa e não viver a cidade, não experimentar a cidade, não ouvir as pessoas, vai conseguir propor um modelo de cidade ideal, né? A cidade ideal não está na cabeça de uma única pessoa, não está na solução de uma única pessoa, ela está no cotidiano de quem mora ali, de quem usa o espaço público, de quem, né, caminha por suas ruas, aproveita suas praças, seus parques, né, suas esquinas. Então, eu faço essa provocação para que a gente abandone esse espírito do urbanista colonizador, de achar que nós temos todas as respostas e aceitar que nós não temos todas as respostas e que a gente vai passar, sim, 5 anos estudando muito, mas vai sair com a sensação de que, nossa, eu acho que eu não sei nada, mas a gente precisa assumir que não sabe tudo e que a solução para a cidade ideal está nas pessoas que têm um vínculo com aquele espaço, que têm um vínculo com aquele território, e as nossas soluções têm que partir das pessoas, tá bom? Depois a gente tem um outro trechinho de um outro livro que eu quero ler, mas fazendo essa abertura, eu vou tentar aí resumir de maneira bem simples quais são esses instrumentos do Estatuto da Cidade e como surgiu a lei do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257. Para entender, né, como nós chegamos na publicação dessa lei do Estatuto da Cidade, a gente precisa recapitular aí de uma maneira bem rápida
o que foi o urbanismo brasileiro no século XX. Basicamente, se a gente pudesse resumir o urbanismo brasileiro do século XX, nós teríamos 3 grandes momentos, né? Vamos resumir o urbanismo brasileiro em um único parágrafo. Eu sei que é impossível, mas se a gente pudesse fazer esse exercício de síntese, seria basicamente assim, né? Primeiro momento, Pereira Passos, Rio de Janeiro, 1906, 1904, ali no comecinho, né, do século XX, chegavam ao Brasil as correntes urbanísticas, higienistas e sanitaristas que, vindas da Europa, de correntes despertadas, né, em Paris por Husserl, né, Viena, Barcelona pelo Ildefonso Cerdã e outras grandes reformas urbanas de cunho embelezador e higienista lá da Europa, isso chegou no Brasil, né, no final do século XIX. Aqui em São Paulo teve uma primeira grande reforma urbana na Avenida São João, num plano, né, chamado Boulevard. Então foi um arquiteto europeu que veio aqui para São Paulo, que remodelou ali a área central, a rótula central, a região que viria a ser a região da Sé e a Avenida São João. Mas esse movimento chegou ali no início do século XX e despertou, né, também grandes reformas nas principais cidades brasileiras. Reformas de cunho higienista, embranquecedor, né, para apagar, para afastar a população negra que foi liberta, né, da escravidão, migrou para a cidade porque o governo acabou incentivando a vinda de trabalhadores europeus para a lavoura e essa população ex-escrava acabou migrando para a cidade em busca de melhores oportunidades e encontrou, né, nos cortiços o seu sua principal forma de habitação. Então, essas reformas tiveram esse cunho higienista e embranquecedor. Isso pautou, basicamente, o urbanismo todo da primeira metade do século XX no Brasil. Despertou, por exemplo, em São Paulo, o interesse por uma grande reforma urbana, né, iniciada com o plano de avenidas do Prestes Maia, ali na década de 30. Ele elaborou junto, né, com o Ulloa Sintra um plano de reforma urbana para a cidade de São Paulo, baseado nos conceitos também da Reforma de Paris. E quando ele foi convidado a ser prefeito da cidade, então ele começou a colocar em prática esse plano de avenidas. Um segundo momento do século XX, né, nesse resumo, seria a construção de Brasília, né? E aí abandona-se então os conceitos, né, higienistas e sanitaristas de reforma e embelezamento e adentra-se ao conceito de urbanismo modernista da quadra diluída, né, a Carta de Atenas, as reuniões do Cian, os conceitos modernistas aplicados à arquitetura e aplicados, né, ao planejamento urbano. E aí a gente tem a construção de Brasília também, sendo aí um marco do urbanismo brasileiro do século XX. E no final do século XX, o terceiro momento, foi o urbanismo despertado a partir da Constituição de 1988, que teve, né, uma grande participação popular. A Constituição, que é conhecida como Constituição Cidadã, ela ganhou esse apelido devido ao seu caráter, né, de participação popular em sua construção, e isso despertou também novas correntes de pensamento urbanístico no Brasil, focados na participação popular. Então, a gente tem aí esse último momento, a Constituição de 1988. Bom, para entender o contexto político e social que o Brasil passava ali, né, para a publicação da Constituição de 1988, a gente precisa desse marco. Então, construção de Brasília, né, a gente tem todo aquele movimento do Juscelino Kubitschek, o desenvolvimento regional, e aí a ditadura de 1964, também com um movimento de desenvolvimento regional muito forte, e um marco para a cidade brasileira, que é
No final da década de 60, início da década de 70, o Brasil deixou de ser um país rural, né, prioritariamente rural, para se tornar um país majoritariamente urbano. Então, a nossa população urbana ultrapassou a população rural nesse período, finalzinho da década de 60. Tem um gráfico aqui que mostra, né? Então, a população urbana crescendo e a população rural diminuindo progressivamente. Então, esse período foi marcado por uma forte aceleração do crescimento das cidades, né, de um êxodo rural muito forte e um crescimento urbano acelerado, né, a curva aqui do crescimento mostra. Foi um período também em que as nossas desigualdades se tornaram mais latentes, mais evidentes e foram aprofundadas. Então, a gente tem uma população urbana crescendo num ritmo acelerado e as desigualdades crescendo também, né, nesse mesmo ritmo. Por quê? Porque as cidades não estavam prontas, né, para receber esse grande contingente populacional na década de 70. Nesse período, houve também, a nível mundial, e que trouxe grandes consequências para o urbanismo brasileiro, que foi uma crise mundial do petróleo. Não só o Brasil, mas outras cidades pelo mundo, outros países pelo mundo, estavam sofrendo essa mudança no seu perfil populacional, deixando de ser países rurais, se tornando países urbanos, né? Então, a demanda por combustível fóssil, né, cresceu muito, principalmente por conta, né, dos movimentos industriais, da produção de embalagens, né? Foi ali naquela década que a gente tem, então, uma intensificação do mercado de consumo e dos processos industriais de larga escala. Então, a gente tem aí uma crise mundial do petróleo. Isso causa, né, um movimento muito forte em relação à mobilidade urbana, né? As principais capitais brasileiras iniciaram nesse período grandes projetos de investimentos no transporte coletivo. Isso coincide, por exemplo, com a inauguração do metrô de São Paulo e com a implantação de outros sistemas de mobilidade pelo Brasil. Mas esse período, então, de crise do petróleo despertou um movimento muito interessante em relação aos investimentos no transporte coletivo. Em São Paulo, por exemplo, você teve, a partir dessa data, muitos investimentos no transporte coletivo. Eles sempre foram muito maiores do que os investimentos no transporte individual, apesar da gente ter uma impressão oposta a isso. Se eu não me engano, foi só no ano de 2009 que os investimentos se equipararam, mas depois o investimento no transporte coletivo voltou a ficar maior do que o transporte individual. Mas fato é que em 2012 a gente teve a publicação da Política Nacional de Mobilidade, né, que estabeleceu ali uma pirâmide de prioridades relacionadas aos investimentos na mobilidade urbana, definindo o que é o pedestre, né? O primeiro contemplado, a prioridade é no investimento do pedestre, depois é no transporte coletivo, né? Pedestre, bike, meios alternativos, depois ônibus, transporte coletivo sobre trilhos, depois prestação de serviço e, por último, né, o transporte individual. Há, é claro, né, um jogo político, né, muito específico com a publicação da Política Nacional de Mobilidade. Isso daria tema para uma outra palestra, então, se quiserem me convidar no futuro para falar só sobre o Plano Nacional de Mobilidade, eu volto com prazer. Mas, voltando lá para a década de 70, então, a gente teve ali um momento, né, muito específico para o urbanismo brasileiro. Agravamento das desigualdades e crescimento populacional intenso. E um governo, né, uma ditadura, uma gestão autoritária do território que despertou grandes movimentos sociais em prol da reforma urbana. Bom, contextualizando, passado aí os seus 30 anos da publicação da Constituição de 88 e 50 anos dessa crise mundial do petróleo e desse contexto,
a gente tem esse cenário aqui, que hoje no Brasil 85% da população vive em cidades, lá em 2018. Esse número está crescendo ainda e a população rural está diminuindo. Bom, de todo esse contingente populacional, se a gente separa lá os 85% que vivem em cidades, 60% deles vivem em cidades com mais de 100 mil habitantes, vivem em grandes ou médias cidades. Então, assim, a gente tem 60% da nossa população urbana vivendo em apenas 224 municípios dos 5.570 municípios que existem no Brasil. Então, isso nos mostra, mais uma vez, o quão concentrador é o território urbano de algumas cidades. Então, trazendo para o território paulista, né, a região metropolitana de São Paulo equivale a 1/1000 do território brasileiro e 3% do território paulista. Mas essa mancha urbana de 7 mil quilômetros quadrados abrigava em 2018 cerca de 20 milhões de pessoas. Há estimativas de que agora são 22 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana de São Paulo. E isso, mais uma vez, né, isso reforça o entendimento de que a gente precisa olhar para a cidade com muito cuidado, com muito carinho, porque a cidade está doente. Tem uma coisa que eu sempre pergunto, né, para os meus alunos, e eu adoro pegar a turma de urbanismo que está começando a faculdade, aquela primeira disciplina de urbanismo da turma. Porque a primeira aula eu sempre coloco na lousa assim, uma nuvem de problemas urbanos. Vamos enumerar os problemas urbanos. Então, falta de saneamento, dificuldade de mobilidade, transporte coletivo sucateado. A gente começa a enumerar vários problemas urbanos. E aí eu pergunto, né, qual é a causa desses problemas? É a falta de planejamento? Imediatamente várias pessoas concordam, fazem isso na minha cabeça, erguem a mão. Aí eu começo a mostrar todas as leis, planos diretores, primeiro Código de Obras de São Paulo, as primeiras leis edilícias do Brasil, né? A gente vai vendo todos os movimentos que aconteceram no século XX, e aí eu pergunto de novo, é falta de planejamento ou o planejamento que foi feito, está sendo feito, está deixando a cidade assim? A cidade que nós conhecemos, ela é resultado do planejamento que vem sendo feito. E esse planejamento está privilegiando apenas uma parte da população. Normalmente, quem tem mais dinheiro. Normalmente, privilegiando o mercado imobiliário. Normalmente, privilegiando os ricos, os brancos, né? Os homens héteros, cisgêneros, num sistema patriarcal. Então, é esse o entendimento que se tem, né? A cidade está assim porque o planejamento que foi feito, está sendo feito, está deixando a cidade assim, na maior parte das vezes. Então, traçando esse paralelo entre 1988, na publicação da nossa Constituição, e 2001, a gente chega lá em 1985, no processo de redemocratização do país, com movimentos sociais pressionando, né, pressionando a sociedade brasileira para grandes reformas, e uma delas a reforma urbana. Então, havia um movimento pela reforma de saúde, isso desencadeou, por exemplo, o SUS como nós conhecemos hoje, o movimento pela reforma da educação, que também desencadeou o que nós conhecemos hoje como as diretrizes básicas do ensino, e havia um grande movimento social pela reforma urbana que desencadeou também a publicação do Estatuto da Cidade. Então, lá em 1985, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, que foi uma grande assembleia composta por diversos agentes da sociedade que tinha como objetivo escrever a nossa Constituição. Esses movimentos sociais, então, eles conseguiram apresentar um projeto de emenda constitucional para incluir na Constituição os artigos 182 e 183. Bom, eles conseguiram isso, né? Esse projeto de lei foi discutido, votado e incluído como emenda constitucional, né? Como capítulo da nossa Constituição. Entretanto, publicada a Constituição em 1988, esses dois artigos ainda não tinham aplicabilidade legal, porque eles ainda não haviam sido regulamentados com uma lei específica.
Era preciso que então fosse feita uma lei regulamentando aqueles 2 capítulos e dando diretrizes de como atingir aqueles 2 capítulos. Então, isso foi feito 11 anos depois da publicação da nossa Constituição. Por quê? Por conta de diversas negociações e debates, né, idas e vindas na Câmara dos Deputados em Brasília. Fato é que, então, passaram-se 11 anos, muita coisa foi discutida, e em 2001 essa lei foi sancionada. Então, foi apelidada de Estatuto da Cidade e trouxe uma série de inovações no campo urbano relacionados ao planejamento. Bom, recapitulando, como era o cenário pré-Constituição? Porque isso foi que desencadeou a inclusão, né, dos capítulos 182 e 183. Tínhamos a população urbana ultrapassando a população rural, isso agravou as nossas desigualdades. Havia um crescimento, de certa maneira, desordenado. Eu coloco desordenado, mas aí eu sempre falo que talvez a palavra mais correta e mais adequada seria usar desregulado, e desregulado propositalmente, né? Então havia uma incapacidade do Estado em atender a população com infraestrutura, com serviços básicos, e essa incapacidade de atendimento criou uma negligência programada por parte do Estado, né, na construção de políticas públicas, né, e na construção de leis de ordenamento do solo. Basicamente, a gente pode dizer que, assim, sendo incapaz de fornecer habitação para todos, e a gente vale lembrar que as políticas habitacionais promovidas pelo Estado se iniciaram no Brasil somente na década de 1930, né, e que depois consecutivos programas foram criados para a criação de políticas habitacionais de interesse social, mas que poucos se aproximaram de conseguir, né, suprir de fato o nosso déficit. A gente tem aí 3 grandes, né, programas habitacionais ao longo da história a nível federal, né? As habitações feitas pelos institutos de aposentadoria e pensão, as habitações do BNH, né, o Banco Nacional de Habitação, durante toda a ditadura, e no finzinho dela ele foi extinto, e o programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa mais recente e que construiu muita casa num curto espaço de tempo. Bom, então essa incapacidade de atender a todos gerou uma espécie de negligência programada em relação às políticas públicas, né? Se eu não sou capaz de fornecer habitação, eu também não vou atrapalhar que a população ocupe a periferia e construa lá a sua casa. Havia, inclusive, programas para facilitar o acesso a materiais de construção, e isso criou no Brasil uma cultura da autoconstrução na periferia, porque incapaz de fornecer habitação no espaço urbano que, né, presente de infraestrutura, eu negligencio a fiscalização, tampo o meu olho para a ocupação periférica e, de certa forma, né, incentivo a ocupação periférica, oferecendo novas linhas de ônibus, facilitando o transporte coletivo até essa nova periferia, né, abolindo o transporte sobre trilhos como principal meio de transporte, adotando ônibus, porque isso, né, facilitava a implantação de novos assentamentos na periferia, autoconstruídos pela população. Então, a gente tem, de fato, uma cultura de autoconstrução no Brasil. Há um estudo do CAU, realizado em 2018, chamado Como o Brasil Constrói. Jogar Como o Brasil Constrói no Google, vocês vão ler um estudo fantástico do CAU, que fez uma pesquisa com brasileiros e concluiu que 54% dos brasileiros declara já ter construído ou reformado um imóvel residencial. Desses 54% que declaram ter construído ou reformado, apenas 15% deles declara ter contratado um arquiteto ou engenheiro, até porque ainda existe um sombreamento nas profissões que permite, né, de certa maneira, que os engenheiros acabem produzindo projeto arquitetônico, mesmo não sendo o profissional adequado e com atribuição legal para isso. Né, há um sombreamento nos tipos de atribuição entre os conselhos. Bom, então, isso nos mostra que
85% da arquitetura brasileira não está sendo feita por arquitetos. Está sendo autoconstrução pela população. Reforça também a importância da Lei 11.888, que é a lei sobre assistência técnica de habitação e interesse social, né, a nossa lei de assistência técnica, que vai viabilizar aí, né, parcerias público-privadas ou entre instituições de ensino e os conselhos para a realização de assistência técnica. Bom, faltavam também nesse período instrumentos técnicos a nível federal. Não era obrigado, as cidades não eram obrigadas a ter plano diretor, elas não eram obrigadas a instituir, né, código de obras, enfim, havia uma série aí de dificuldade de se institucionalizar esses instrumentos de gestão urbana. Muitas cidades já possuíam plano diretor nesse período, já possuíam lei de zoneamento, mas isso não era algo obrigatório para as cidades. Então passou a ser a partir do Estatuto. A gestão urbana ela era autoritária e a gente tinha aí um grande agravamento das desigualdades no Brasil. Publicada, então, a Constituição, né, aqui eu trouxe os principais marcos. 77 a gente tem a primeira proposta de lei de desenvolvimento urbano, 87 a Assembleia Nacional Constituinte, a gente tem a apresentação dos artigos 182 e 183, e aí publica a Constituição em 88, negocia há 11 anos, publica a lei em 2001, que é a Lei 10.257. Eu gosto muito de trazer o primeiro parágrafo. Tem uma sirene me atrapalhando aqui. Eu gosto muito de trazer o primeiro parágrafo da lei, porque ele é esclarecedor. Ele fala o seguinte: o Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública, interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana, em prol ao bem coletivo, à segurança e o bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então, olha que importante esse texto, esse primeiro parágrafo, porque a principal inovação, vou dar um pulo aqui, a principal inovação do Estatuto da Cidade foi a introdução do conceito jurídico de função social, associado à propriedade urbana. Então, a partir de 2001, a partir da publicação do Estatuto da Cidade, entende-se que a propriedade urbana, a propriedade privada urbana, está diretamente associada a uma função social e que uma coexiste com a outra, né? Uma está associada à outra. Então, essa é uma das principais inovações, né, trazidas pelo Estatuto da Cidade. Bom, o Estatuto da Cidade foi, então, escrito sobre 3 pilares fundamentais. A gente pode dizer que esses são os objetivos fundamentais do Estatuto. O primeiro objetivo fundamental foi, de fato, instituir esses instrumentos, institucionalizar isso e tornar isso, né, algo obrigatório para as cidades brasileiras. Implantar, né, num segundo momento, o segundo objetivo, instrumentos de gestão participativa, porque não existia isso institucionalizado também, e implantar instrumentos para viabilizar a regularização fundiária. E aí a gente tem esse paralelo. Junto com a introdução do conceito de função social, a gente tem instrumentos que vão combater a especulação imobiliária e desburocratizar os processos de regularização fundiária. Então, a gente tem aí no Estatuto diversos instrumentos e um objetivo fundamental que é combater a especulação imobiliária. Vou fazer uma analogia esdrúxula, mas que eu tenho feito nas palestras e que tem ajudado a entender melhor o que é especulação imobiliária. Há 7 meses atrás, as autoridades nos alertavam sobre uma doença ainda desconhecida, né, transmitida por um vírus, cujo álcool em gel se tornou, então, um item de sobrevivência porque ele ajuda a combater, né, a transmissão do vírus. Então, o álcool em gel se tornou um item de sobrevivência obrigatório. Aí, as pessoas foram para o mercado, para a farmácia, para a livraria, para onde quer que seja comprar o tal do álcool em gel, porque, olha, é necessário para a sobrevivência. E aí, algumas pessoas que têm muito dinheiro e muita ganância
foram para a farmácia e compraram 15 litros de álcool em gel, 14 garrafas de álcool em gel. Compraram muito álcool em gel, fizeram estoque de álcool em gel. O que aconteceu com o preço do álcool em gel, pessoal? Disparou, subiu. Por quê? Porque se tornou um produto escasso. É um produto essencial para a sobrevivência e está escasso. O que acontece com o preço? Sobe. É isso que acontece com a terra na cidade. A terra é um item de sobrevivência. Habitar com dignidade é um item de sobrevivência. As condições salubres da habitação são fatores essenciais para a nossa sobrevivência. Então, a terra é o álcool em gel. Algumas pessoas fazem estoque de terra, seja comprando muitos imóveis, seja comprando um imóvel, deixando ele vazio, esperando aquele terreno valorizar, esperando aquele imóvel valorizar para então parcelar, fazer lote, fazer apartamento. Mas o fato é que o mercado imobiliário faz esse estoque. E esse estoque, né, ele cria um desequilíbrio na oferta e na demanda, né, seja no preço do aluguel, seja no preço da terra. A terra é um item muito específico, ele é irreprodutível. Uma vez ocupado um terreno, você não tem como reproduzir, né, um terreno. Ele é um item irreprodutível e valioso. Segundo David Hiver, é a terra que baliza a economia global, é o preço da terra, são as transações financeiras da terra, né, a financiarização da terra, que equilibra a economia global, né, que é o grande balizador da economia global. Então, assim como, né, o preço do álcool em gel disparou, o preço do terreno sobe, o preço do aluguel sobe, porque tem uma demanda muito grande por moradia e eu tenho pouca moradia sendo ofertada para o mercado. Então, o aluguel sobe. E aí tem uma coisa também que a gente pode fazer uma segunda analogia esdrúxula, que foi assim, a partir do momento que faltou álcool em gel, as empresas começaram a produzir álcool em gel a toque de caixa. E aí a gente se tornou sommelier de álcool em gel. A gente vai no lugar, passa álcool em gel na mão e começa a julgar a qualidade daquele álcool em gel. Nossa, que álcool em gel fedido. Nossa, que álcool em gel pegajoso. Que álcool em gel ruim. Né? O que o mercado, desesperado por ofertar um produto, faz? Oferta um produto com baixa qualidade para produzir ele com mais rapidez ou então com, né, menos produtos, com custo menor, e aí a gente tem um produto de baixa qualidade. É o que acontece também com as nossas habitações. O mercado imobiliário, desesperado por produzir mais unidades, os apartamentos ficam menores, com baixa qualidade acústica, com baixa qualidade térmica, né, com baixa qualidade de todos os confortos ambientais que a gente pode enumerar, com baixa qualidade de infraestrutura, de materiais, revestimentos, acabamentos, enfim. A pandemia me trouxe uma excelente analogia, que é, sabe, sensibilizar as pessoas. Porque o álcool em gel sensibilizou as pessoas. Eu estou conseguindo sensibilizar as pessoas a partir dessa analogia, porque fica muito claro o quão grave é o mercado imobiliário, o quão danoso ele é para a nossa qualidade de vida. Porque ele cria uma lógica de ocupação baseada unicamente no lucro e unicamente na expansão do mercado e na financiarização da terra. Nesse aspecto, eu pergunto, né, aqui nesse slide, que terras sobram da especulação imobiliária? Se a gente tem esse mercado que vai cada vez se apropriando de novas áreas, então você tem ali uma região que era um bairro autoconstruído, com o tempo ele foi, né, se consolidando, se tornou um bairro consolidado, regularizado, o mercado imobiliário cresce o olho, compra alguns terrenos por ali, constrói uma torre ou duas, e aí começa a mudar o perfil daquela região e a despertar, né, a gentrificação, a mudança do público. Mas quando eu pergunto que terrenos sobram da especulação imobiliária, aqui a gente está falando de uma dicotomia muito simples na lógica do mercado, né? A separação entre as áreas de mercado, ou seja, até as terras escrituradas, e as áreas informais, as terras ocupadas irregularmente, clandestinamente. Então,
as terras que sobram da especulação imobiliária, que só se interessa pela área de mercado, porque é a área de mercado, é a terra escriturada que vai permitir que o mercado imobiliário financiarize a terra, né? É a terra escriturada que vai permitir que aquele empreendedor consiga um financiamento num banco para construir um imóvel ali, que ele consiga um programa de financiamento, enfim, que ele consiga rentabilizar aquela terra. Então, o mercado imobiliário só vai se interessar por essas áreas de mercado. O que vai sobrar, então? Normalmente, as áreas ambientalmente frágeis, porque o mercado imobiliário não consegue atuar ali. O mercado imobiliário não consegue parcelar o morro, não consegue parcelar o mangue, não consegue parcelar a área de APP, os terrenos, né, impróprios para habitação, por terem solo contaminado. Essas áreas ambientalmente frágeis são as áreas que vão sobrar da especulação imobiliária. Ela não consegue financiarizar aquela terra. Ela não vai conseguir financiar a construção de um imóvel numa área de APP. Ela não vai conseguir financiarizar um imóvel numa área de mangue. O mercado imobiliário vai se interessar pelas áreas de mercado, pelas áreas com escritura, porque é a escritura o principal documento de posse no Brasil. Se você não tem escritura, você não é dono. Para ser dono de um imóvel, você precisa de uma escritura lavrada em cartório e registrado lá no cartório de registro de imóveis. Senão, você não é dono. Certo? E é nessas áreas escrituradas que o mercado imobiliário vai agir. Aonde ele não vai agir? Nas áreas ambientalmente frágeis. Mas alguém vai agir nessas áreas, porque elas sobram. Que áreas sobram população carente? Porque a população carente, a população mais pobre, não consegue acessar os mecanismos de financiarização da terra. A gente viu aí com o Covid que o governo não conseguia nem criar um programa de renda cidadã, de renda, né, de distribuição de renda, porque as pessoas não tinham conta no banco, que dirá conseguir acessar um sistema de financiamento para comprar um imóvel. Gente, imóvel é um bem caro, caríssimo, muito valioso. Então, o que sobra para essa população? Aonde ela vai ocupar? Ela vai ocupar o mangue, ela vai ocupar o morro, ela vai ocupar um prédio abandonado, porque um prédio abandonado, seja ele no centro ou enfim, qualquer lugar, muito provavelmente ele está abandonado devido a uma fragilidade ambiental construída. Aqui no centro de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma fragilidade ambiental relacionada às leis de segurança. Ao passar dos anos, alguns acidentes graves, né, que marcaram a nossa história, o incêndio do prédio Joelma, mais recentemente o incêndio da Boate Kiss, isso causou uma revisão na legislação de segurança, que impediu que muitas edificações continuassem a funcionar, porque elas não tinham adequação a essa nova legislação. Então, muitas empresas acabaram deixando o centro e aí elas migraram também para outras regiões administrativas novas. Aqui em São Paulo teve uma migração para a região do Itaim, Vila Olímpia, Faria Lima, também para Alphaville. E isso é um movimento comum, né? Por quê? Porque começam a surgir medidas de incentivo fiscal. Antes, as empresas precisavam ficar no centro, havia uma dificuldade de comunicação, elas precisavam ficar perto de tudo. Agora, com as tecnologias, a gente não está tendo uma aula aqui à distância, né? As empresas não precisam estar tão perto mais da sua sede. Alguns municípios adotam política de incentivo fiscal, então eles doam terrenos para as empresas construírem a sua sede, porque isso vai gerar emprego para o município, enfim, por uma série de fatores. E aí a gente tem uma fragilidade ambiental nessa edificação que ficou vazia, ela vai ser ocupada, primeiro porque ela não está cumprindo a função social, e segundo porque uma ocupação, ela é um protesto, ela é um manifesto e ela é uma pressão social pela moradia digna. Uma ocupação, ela exerce um papel fundamental no equilíbrio, né, da distribuição de terras no Brasil. Então, assim, a gente tem ainda uma herança dos grandes latifúndios despertados pelo sistema de sesmarias lá nas capitanias hereditárias. Então, a gente ainda não superou isso. Como é que eu vou explicar função social para uma população que ainda não superou o fim
das capitanias hereditárias. A gente tem esse contexto no Brasil que é muito engraçado. Então, a gente precisa, como urbanista e como arquiteto, validar o discurso da ocupação. Aí é um puxão de orelha. Então, nós, como arquitetos e urbanistas, precisamos validar o discurso da ocupação como um discurso próprio, digno, justo pela moradia e pela democratização do acesso às terras na cidade. Bom, então, essas terras frágeis que vão sobrar para a população mais pobre. E aí a gente vai ter, né, nas camadas mais pobres, uma especulação informal. Não é que ela não exista, né? Então, a especulação informal, ela existe. Existe a grilagem. Ninguém está negando que exista a grilagem, que exista, por exemplo, inclusive, processos de ocupação em áreas de preservação, em áreas irregulares, em áreas clandestinas, por grupos de crime organizado. Mas a gente tem que entender que existe essa dicotomia. De um lado, as áreas escrituradas e as áreas de mercado, cujo agente, né, de especulação é o mercado imobiliário, o mercado financeiro, e eu tenho do outro lado as áreas ambientalmente frágeis, cujo agente parcelador, cujo agente é ou uma organização civil, uma organização de pessoas, ou então uma organização criminosa. Esse fato a gente não pode negar, que existe essas duas dicotomias. E quais são os agentes? A gente precisa ter em mente, né, que agentes, que grupos estão, né, batalhando pela terra nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. Então, a gente tem este conflito no território. A Hermínia Maricato fala muito sobre isso, né? Que forças, né, que agentes estão batalhando pelas terras urbanas hoje. Então, a gente tem esses grupos de agentes, e cada um ali com o seu propósito, é claro, mas a gente precisa validar a ocupação dos movimentos sociais, né, dos trabalhadores, por exemplo. Né? Não estou falando dos crimes organizados, estou falando das milícias, estou falando, né, dos movimentos sociais dos trabalhadores que adotam a ocupação como uma medida de protesto e de pressão social para, né, os governamentos, para as pessoas que estão no governo, né, para os agentes governamentais e até para o Ministério Público. Bom, então ficou claro que, a partir de 2001, toda a propriedade urbana deve, por lei, cumprir uma função social. E o que significa cumprir a função social? Esse termo função social me causava uma confusão na cabeça na época de estudante, que os professores falavam de função social, e aí eu falava assim, gente, mas eu não estou entendendo. Um comércio não é função social, porque um comércio ele não está atendendo uma função social. Eu entendia que a função social era algo filantrópico, né, que só cumpria a função social, por exemplo, escola, hospital, centro cultural, por quê? Porque tinha um cunho social, mas não é isso, né? Cumprir a função social significa que você, sendo proprietário de um imóvel, de um bem urbano, você cumpre com todas as diretrizes estabelecidas no plano diretor para aquela área. Então, primeira diretriz, uso e ocupação. Eu tenho que cumprir uso e ocupação. Se no plano diretor está dizendo que ali tem que ter um comércio, tem que ter um comércio. Se tiver habitação, está errado. Se tiver serviço, está errado. Se o plano diretor está dizendo que é comércio, comércio. Aí eu tenho outras diretrizes, como a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, o gabarito de alturas, os recuos, o quanto eu posso usar, né, do subsolo, e até questões relacionadas, por exemplo, a fachada. Aqui em São Paulo a gente tem a lei de poluição visual, e se você não cumpre com a lei de poluição visual, se na sua fachada ela está em desacordo com a lei de poluição visual, você não está cumprindo função social. Então, cumprir a função social é atender a todas as diretrizes estabelecidas para o meu bem no plano diretor e em qualquer outra lei municipal que vai ser vigente sobre a propriedade urbana.
Tá? Então, isso é cumprir função social. Se você atende tudo aquilo que está especificado no plano diretor, legal, você cumpre a função social. Seja com imóvel residencial, seja com imóvel comercial, seja com imóvel de serviço, seja com, né, um imóvel institucional, religioso, qualquer tipo de uso. Tem que cumprir com aquilo que está estabelecido no plano diretor. Bom, vou pular agora, porque eu já acabei falando tudo isso na minha fala, para os instrumentos em si. Então, publicado a lei, entendido que é função social, a lei vai estabelecer que é o plano diretor a principal ferramenta, o principal instrumento de planejamento urbano a nível municipal. Então, a primeira grande mudança do Estatuto foi dizer que, a partir de agora, é responsabilidade do município implantar leis, né, e estratégias de planejamento do solo urbano. Como? Com a implantação de um plano diretor. Então, passa a ser obrigatório, a partir de 2001, plano diretores para cidades que têm mais de 20 mil habitantes, para cidades que pertencem a regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, que têm um especial interesse turístico ou um especial interesse de impacto ambiental, ou para cidades que desejam utilizar aqueles instrumentos. É o plano diretor, esse grande guarda-chuva que se abre sobre a cidade e vai tratar do planejamento urbano. Dentro dele, né, nós temos outras leis complementares que vão dando subsídio, que vão costurando aquilo que está, né, especificado no plano diretor. Basicamente, a gente tem 3 conjuntos de leis complementares. A primeira, a lei de zoneamento. E a lei de zoneamento ela é essencial para que o plano diretor seja colocado em prática. Por quê? Porque o plano diretor vai listar quais são os instrumentos aplicáveis. E a lei de zoneamento vai dizer aonde eles são aplicáveis. Então, um vai dizer o que, o outro vai dizer onde. Sem a lei de zoneamento, o plano diretor se torna um instrumento vazio, porque você tem o instrumento, mas aonde eu vou aplicá-lo? Né? Em que território, em que terreno, em que área, que região? Tá? Então, a lei de zoneamento ela se torna essencial para garantir, né, o cumprimento daquilo que foi pensado dentro do plano diretor. Depois eu tenho os demais planos e políticas públicas de planejamento, seja política municipal de habitação, política municipal de mobilidade, política municipal de turismo, de gestão ambiental, né, de resíduos sólidos. E, em alguns casos, eu tenho códigos sanitários e códigos de obras também ali debaixo do guarda-chuva do plano diretor. Algumas cidades incorporaram o código de obras dentro da lei de zoneamento e aí faz todas as diretrizes construtivas estão ali citadas na lei de zoneamento. Outras cidades adotam instrumentos separados. A lei de zoneamento só vai zonear, vai dizer o que eu posso construir e o código de obras vai dizer como eu posso construir. E aí ele vai falar sobre taxa de ocupação, gabarito de alturas e todos aqueles índices que a gente já conhece. Tá bom? Bom, agora a gente entra no primeiro instrumento, ali que está dentro do plano diretor, que é a edificação e parcelamento do compulsório. Assumindo que toda edificação deve cumprir uma função social, aquela edificação que não cumpre a sua função social será notificada judicialmente a partir do instrumento edificação e parcelamento de compulsório. Quem é que vai notificar? Pode ser o poder público ou pode ser o Ministério Público acionando o poder público, né, fiscalizando ali o poder público para que ele faça, né, a notificação do parcelamento do compulsório. Bom, o que significa, então? Que você está sendo obrigado a dar um uso para o seu imóvel. É um parcelamento compulsório, eu estou sendo obrigado. Então, você vai receber uma notificação. Pedro, você tem um imóvel vazio no centro da cidade. Ele não está cumprindo a função social. O plano diretor vai estabelecer quais são os critérios, né? Porque nem todo imóvel será classificado. Normalmente serão grandes propriedades, né? Um terreno individual. Eu comprei meu terreno, trabalhei a vida inteira e agora vem a prefeitura e fala que eu
que eu tenho que construir? Depende, gente. Não é todo o imóvel, né? Não é um terreno vazio de 10 por 25 que está atrapalhando, né, que está causando aí um desequilíbrio no mercado. Não, são grandes áreas. São áreas de 10 mil metros quadrados, né, de 100 mil metros quadrados, de 5 mil metros quadrados em grandes áreas centrais, em áreas com boa infraestrutura, e que estão causando esse desequilíbrio, porque estão ali esperando só a valorização para depois fazer uma venda, né? Então, você é notificado, e aí você tem um prazo legal para dar um uso para aquele imóvel. Esse slide aqui mostra um pouco do fluxo do que é os prazos da edificação e parcelamento compulsório. Bom, esse slide está baseado nos prazos do Plano Diretor de São Paulo. Pode ser que cada cidade tenha uma variação desses períodos, ok? E também no fluxo que isso acontece. Mas, basicamente, ele acontece dessa maneira. Aqui em São Paulo, a gente tem 3 situações. Primeiro, imóveis não edificados, terrenos vazios. Ou imóveis subutilizados. Áreas que tem, por exemplo, eu tenho um terreno de 10 mil metros quadrados e tem uma construção em cima dele de 60 metros quadrados. A maior parte desse terreno está vazia. Então, ele está subutilizado. Ou então, ele está completamente vazio. Essas são as 2 primeiras situações. Então, eu sou notificado. Pedro, teu terreno está vazio. Você tem aí 1 ano para me apresentar um projeto do que fazer com ele. 2 anos para iniciar as obras. 5 anos para concluir as obras. E aí você vai dar a função social e vai estar de acordo com a lei, ok? Aqui em São Paulo também tem a questão tem a regulamentação dos imóveis vazios. Imóveis que estão vazios, né? Então, aqui é considerado um imóvel vazio aqueles imóveis que têm 60% da sua área desocupada. Um imóvel que tem 10 pavimentos, mas só tem 4 pavimentos ocupados. Esse imóvel é considerado um imóvel não utilizado. E aí você vai receber também a notificação e tem 1 ano para dar um uso para aquele imóvel. Tá? Bom, junto a isso, existe o instrumento chamado IPTU progressivo no tempo, que é um instrumento de indução forçosa do uso. Por quê? Porque ele vai cobrar 5% de IPTU a mais a cada ano. O seu IPTU vai subir 5% a mais a cada ano. Para te forçar a usar aquele imóvel. Por quê? Né? Porque se você aluga, quem paga o IPTU é o inquilino. Se você vende, quem vai pagar é quem comprou. Mas, enfim, é uma tentativa forçosa de induzir a pessoa a ocupar esse imóvel, aumentando o imposto progressivamente. E aí, você foi notificado que seu imóvel não cumpre a função social. Normalmente, atribuído a essa notificação, passa-se a se cobrar o imposto progressivo no tempo, para te forçar a dar um uso, para te forçar a cumprir aquele prazo. Bom, se depois de 5 anos pagando IPTU progressivo, você ainda não deu uma função social para o seu imóvel, você vai perder o seu imóvel. Você vai perder esse bem porque você não cumpriu a função social. Ele vai ser desapropriado. Então, o poder público, depois de 5 anos, você não cumpriu a função social, você ou pagou ou não o IPTU progressivo no tempo, ou ficou devendo aquele IPTU. Se você ficou devendo esse IPTU, a prefeitura vai descontar isso na desapropriação. Mas a prefeitura, então, vai desapropriar o seu terreno e vai fazer o pagamento em juízo, em títulos de dívida pública. Né? E aí você perdeu no seu terreno. Ele vai passar a ser da prefeitura e ela vai decidir, né, para qual fim ele vai ser utilizado. Ela pode utilizar para diversos fins. Então, passados 5 anos, não cumpriu função social, desapropriação com pagamento de títulos, para que então a prefeitura faça a destinação correta desse imóvel e garanta, né, a sua utilização. Direito de preempção é um instrumento que permite à prefeitura lançar sobre o território urbano áreas de preferência no direito de compra.
Por quê? Porque algumas áreas são estratégicas para a prefeitura, o poder público. O poder público precisa construir escola, precisa construir hospital, precisa, né, construir terminal de ônibus. E o poder público nem sempre tem um estoque de terreno necessário para construir esses equipamentos. Então, ele tem que comprar. E aí ele vai se debruçar sobre o seu território e vai mapear áreas que ele considera estratégica para a implantação desse equipamento. E aí ele tem o direito na compra. Como é que funciona, então? Eu tenho terreno, eu quero vender. Alguém me ofereceu R$1 milhão. Então, eu vou pegar a proposta de compra e venda, montar um ofício e entregar para a prefeitura. Olha, tal pessoa fez essa proposta de compra da minha área, tá aqui. Quer comprar, a prefeitura? A prefeitura, então, vai fazer uma avaliação, vai avaliar se ela tem verba ou não, se ela tem caixa para comprar aquele imóvel. Se ela estiver interessada, ela vai publicar no Diário Oficial do município que tem interesse e vai fechar o negócio. Se ela não estiver interessada, ela vai se manifestar também no Diário Oficial, né, declarando que não tem interesse na compra. Com esse documento em mãos, o proprietário consegue vender para uma segunda pessoa. Mas ele precisa dessa resposta oficial da prefeitura, dizendo que não tem interesse. Se ela tiver interesse, ela compra. Se ela não tiver interesse, ela manifesta o não interesse e aí ele consegue vender para outra pessoa. Bom, outro instrumento importante é o uso capião especial do imóvel urbano. A partir, então, do Estatuto da Cidade, se estabeleceu uma lei especial para uso capião, que é a aquisição da posse por ocupação. Então, eu ocupo um terreno com o meu imóvel para uso habitacional meu e da minha família por 5 anos. Fazem 5 anos que eu uso esse terreno para o meu uso habitacional. Ele tem no máximo 250 metros quadrados e é uso único e exclusivo da minha família. Eu, então, posso conseguir na justiça a posse, a escritura daquele terreno. Tá? Ou daquele imóvel, se já for um imóvel construído. E aí entra todo um processo depois de regularização fundiária, né, de regularizar a edificação, né, e fazer o projeto, caso não haja, enfim. Já tive alguns processos assim de uso capião em que entrou-se com o processo de uso capião, mas o imóvel havia sido construído de forma irregular, então a gente teve que, além de fazer um processo de uso capião, fazer um processo de regularização fundiária para que então aquele imóvel tivesse uma escritura e pudesse a escritura ser registrada no nome das pessoas que o ocupavam, né? Então é um processo moroso, demorado, estressante e que tem aí diversas dificuldades para lidar com esses layers. Mas ele é muito possível, ele é muito importante, porque ele vai permitir a aquisição a partir da ocupação. Imóveis com mais de 250 metros quadrados, eles só podem ser, né, adquiridos em uso capião coletivo, ou seja, por mais de uma família. Nesse caso, é feita uma escritura em condomínio e o parcelamento do solo é feito a partir da porção ideal de terreno para cada uma das famílias, né? Isso é muito comum em ocupação ou então em comunidades em que a gente já parou de lidar, né, com o direito de uso do solo, porque isso é muito comum numa ocupação irregular, né, no núcleo subnormal de habitação. É você já está lidando com o direito do uso de laje, porque alguém ocupou o terreno, construiu uma casa, vendeu a laje para uma outra família que construiu sua casa ali em cima daquela laje, que vendeu a sua laje para uma outra família, e aí você tem ali, num único terreno, numa única porção de solo, 3 famílias, e aí o uso capião vai ser concedido em uso capião coletivo, porção ideal do solo para cada uma das famílias. É uma escritura em conjunto. Direito de superfície é um instrumento, né, que permite a transferência do direito de utilizar a superfície. Então, eu tenho um terreno, mas não tenho dinheiro para construir em cima dele. A Isabela tem dinheiro, mas não para construir algo, mas se ela comprar o terreno, ela não consegue construir. Então, a gente faz um acordo. Ó, Isabela, constrói, eu te cedo o direito de usar a superfície do meu terreno. Você vai lá e constrói o que você quer em cima dele.
Isso pode ser feito gratuitamente, a gente pode acertar isso. Eu estou sendo pressionado pelo poder público para usar o meu terreno. Aí a Isabela vai lá e a gente fecha um contrato. Ela constrói uma loja, eu paro de ser pressionado pelo poder público, ela passa a pagar o IPTU, ela passa a usar a superfície. Depois de 20 anos, ou 10 anos, enfim, cada prefeitura vai estabelecer um prazo. Se eu não me engano, o prazo padrão estabelecido pelo estatuto é de 20 anos, mas isso pode variar de acordo com o contrato. Depois desse tempo, fechado no contrato, o terreno e tudo que foi construído em cima dele volta a pertencer a mim. E aí eu, né, tomo posse de todas as benfeitorias que foram construídas em cima dele. Compensa? Algumas vezes sim, né? Porque o que aquele empreendedor lucrou construindo em cima daquele terreno, ele amortizou todo o investimento que ele fez na construção daquela edificação. Então ele já sabe que vai amortizar isso e ele faz uma espécie de permuta, tá bom? Para garantir o cumprimento da função social. Outorga onerosa é uma ferramenta utilizada para que se permita a construção acima dos índices estabelecidos, né, no estatuto, no plano diretor. Então, eu tenho sempre no plano diretor, eu vou explicar aqui, ó. No plano diretor, eu tenho sempre estabelecido 3 coeficientes de aproveitamento, que vão dizer qual é a área máxima construída que pode ter naquele terreno, isso dividido em qualquer número de pavimentos, respeitando a taxa de ocupação. Mas eu tenho 3 índices. O primeiro é o coeficiente de aproveitamento mínimo, eu tenho que cumprir. Abaixo disso, meu terreno é considerado subutilizado. E eu tenho o básico. Então, a minha construção, obrigatoriamente, fica entre o mínimo e o básico. Para construir acima do básico, eu pago a outorga onerosa, ou seja, eu pago uma multa que me permite construir acima do coeficiente de aproveitamento básico estipulado pelo plano diretor. Então, eu sempre vou ficar entre o mínimo e o básico. Acima do básico, eu pago a outorga onerosa. Abaixo do mínimo, o meu terreno pode ser considerado subutilizado. Bom, paguei a multa, a prefeitura me deixou construir acima do básico. Aí eu tenho um limite. Eu nunca vou poder ultrapassar o coeficiente de aproveitamento máximo. Sempre vou ficar entre básico e máximo, caso eu pague a outorga onerosa. Ok? Então, esse instrumento vai viabilizar, por exemplo, projetos de melhora de infraestrutura. Por quê? Porque essa multa vai ser destinada a contrapartidas de melhorias urbanas. E aí cada plano diretor vai definir qual é o destino daquele montante da outorga onerosa. Então, sei lá, algumas prefeituras vão dizer que 30% do valor da multa vai para o Fundo Municipal de Habitação, 40% vai para o Fundo Municipal de Mobilidade, né? E aí 20% vai para o Fundo Municipal de Turismo e 10% vai para o Fundo Municipal de Educação. Não sei. As prefeituras vão definir qual é o destino desse montante proveniente da multa da outorga onerosa. Ela também pode definir contrapartidas específicas. Por exemplo, a contrapartida é tal e com esse valor a empresa que vai construir esse shopping vai também alargar essa via. E aí aquela empresa fica responsável por alargar a via e isso como multa da outorga onerosa. Esse tipo de contrapartida construtiva também pode ser solicitada pela prefeitura nos instrumentos, né, que a gente chama de estudo de impacto de vizinhança. Então, grandes empreendimentos são obrigados a apresentar para a prefeitura, para o poder público, estudos de impacto de vizinhança, que é uma ferramenta que vai mostrar todos os impactos da construção daquele empreendimento, sejam eles positivos ou negativos. Junto com isso, eles também vão apresentar uma proposta de medidas mitigatórias, ou seja, o que eu vou fazer para reduzir aquele impacto ou para remediar aquele impacto. E aí esse estudo
normalmente é baseado nos conceitos lá, né, da resolução do CONAMA, a resolução número 1 e das outras resoluções de impacto ambiental do CONAMA. E aí é feita uma matriz mostrando, né, esse impacto, ele é imediato ou de médio e longo prazo. Ele é um impacto local ou regional? Ele é um impacto, né, cíclico ou ele é um impacto permanente? Então, você vai classificar todos os impactos possíveis daquele empreendimento e o que eu estou fazendo para contornar aquele impacto. Algumas medidas podem ser solicitadas pela prefeitura. Então, se a prefeitura identificar que vai haver um impacto no trânsito, ela pode, por exemplo, solicitar a mudança na entrada e saída de automóveis, ela pode solicitar a construção e um alargamento de uma via, a construção de uma alça de acesso, a construção de um terminal, enfim, ela pode exigir medidas mitigatórias, né, contrapartidas deste impacto ambiental causado por grandes empreendimentos. Operações urbanas consorciadas também é um dos instrumentos citados pelo Estatuto da Cidade, e que, aplicados no plano diretor, vão fazer recortes em frações urbanas, ou seja, vão criar outros planos diretores dentro do plano diretor, né? É um plano setorial, um plano de bairro, assim dizendo, como estratégia para requalificação de bairros. Então, normalmente, projetos de requalificação de áreas ficam vinculados a operações urbanas consorciadas. E essa operação urbana, normalmente, está viabilizada numa parceria público-privada, em que a prefeitura cede aquela fração urbana para a exploração do setor privado, para que ele, então, implante empreendimentos e faça melhorias naquele entorno. Então, é um conjunto de medidas coordenadas entre poder público, moradores e poder privado sobre o que vai ser feito no projeto de requalificação daquele bairro. Aqui em São Paulo, a gente tem as três grandes e mais notórias operações urbanas consorciadas. A mais famosa delas é da Água Espraiada, a Operação Urbana Consorciada da Faria Lima, da Água Branca e do Centro. Eles têm um papel, né, em promover projetos de revitalização urbana dessas áreas e grandes, né, projetos também de parceria público-privada. Transferência do direito de construir, que é um instrumento que permite, por exemplo, eu comprei um terreno, nesse terreno tem construída uma edificação tombada pelo patrimônio. Ela é tombada pelo IPHAN. Ou seja, eu não posso modificar aquela edificação. Mas, de certa maneira, essa edificação me impede, esse tombamento me impede de exercer em cima do meu lote o direito à construção. E aí eu posso conseguir, onerosamente, né, pagando uma multa, o direito de transferir o potencial construtivo que sobrou daquele lote para um outro lote. Então, faz os cálculos, vê quantos metros quadrados ainda estão. Eu podia construir 1.000 metros quadrados. A edificação histórica que tem aqui em cima tem 200 metros quadrados. Então, eu ainda tenho 800 metros quadrados de potencial construtivos que estão sobrando, né, que eu estou impedido de exercer, e eu consigo, pagando uma multa, transferir esses 800 metros quadrados para construir em outro lote que já excedeu o seu limite. Então, isso é um instrumento que vem para viabilizar essas trocas e também para viabilizar a implantação de equipamentos urbanos e a manutenção de prédios históricos e bens culturais, porque aí aquela multa vai ser revertida na manutenção daquela edificação. Estudo de impacto de vizinhança eu já expliquei, e chegamos à cereja do bolo, que conduz o nome da disciplina, que é falar sobre gestão participativa. Então, o Estatuto da Cidade diz que todos esses instrumentos que eu citei, eles necessitam, é obrigatório que todos esses instrumentos, na sua aplicação, sejam discutidos com a população. Então, é preciso que, ao elaborar o plano diretor e a lei de zoneamento,
haja a participação popular discutindo a viabilidade de cada um daqueles instrumentos. Então, a aprovação do plano diretor e de todas as leis que falam sobre o solo urbano, obrigatoriamente necessita passar por plenárias na Câmara dos Vereadores e por assembleias públicas. Aí, o segundo puxão de orelha é que nós, estudantes, arquitetos, devemos participar, né, das audiências públicas que vão discutir o plano diretor. Porque eu falei lá no comecinho, se os interessados não participam, alguém vai participar. E, normalmente, os interessados do mercado imobiliário vão participar, porque eles estão ali para defender o seu interesse comercial, o seu interesse financeiro. Então, temos que ampliar a participação popular nas assembleias que vão discutir o planejamento urbano. Além de ampliar a participação, a gente precisa garantir representatividade nessa participação. E aí eu queria ler, para falar sobre representatividade, um poeminha da Rupi Kaur, que é uma escritora que eu adoro, chamado Representatividade, que diz o seguinte: a representatividade é vital. Sem ela, uma borboleta rodeada por um grupo de mariposas, incapaz de ver a si mesma, vai continuar tentando ser mariposa. Então, quando a gente adota o discurso de planejamento participativo, junto com ele, a gente tem que adotar o gestão participativa e representativa. Outra cena. A gestão participativa precisa ser representativa, né? Porque senão, quem vai participar... teve assembleia, mas quem participou? Em sua maioria, homens, brancos, héteros, cisgêneros, magros, em sistemas patriarcais. Então, o que vai resultar desse planejamento? Uma cidade machista, né, heteronormativa, né, preconceituosa, racista. Opa, por que eu passei? Enfim, então, a gestão participativa precisa ser representativa, para que todos, de fato, todos os interesses estejam contemplados e não só os interesses do mercado financeiro. Então, é nosso dever, né, ampliar a participação e a representatividade nessas assembleias que vão discutir o planejamento urbano. É essencial que a gestão participativa seja também representativa, que inclua as mulheres, os LGBTs, os negros, os indígenas, enfim. A gente precisa incluir todas as camadas da população nesta gestão participativa, porque senão o resultado que a gente tem é um resultado que a gente já conhece. E a cidade que a gente conhece hoje, ela é resultado desse planejamento masculino, hétero, cisgênero, normativo. Okay? Então, fica aí o convite para que vocês organizem mais eventos como esse. Falei lá no comecinho, entendam o papel social que tem um estudante de arquitetura na sociedade, no desenvolvimento da sociedade. Convidem a comunidade externa para todos os eventos que vocês forem organizar dentro da faculdade. Organizem eventos com a comunidade externa. Então, convoquem o grupo de moradores do bairro, chama eles aqui para dentro, faz uma dinâmica com eles, convoca a prefeitura. Ô, prefeitura, vamos trazer um debate do plano diretor aqui dentro da faculdade, vamos usar o auditório, vamos usar os nossos laboratórios, vamos fazer uma oficina, né? Vamos capacitar o pessoal da prefeitura que muitas vezes não tem, né, um treinamento técnico adequado para utilizar os instrumentos do Estatuto da Cidade. Vamos participar dos projetos de pesquisa, da iniciação científica, dos projetos de extensão, né? Vamos estender todo esse, né, nosso repertório, nossa bibliografia para a comunidade. Vamos parar de ficar correndo atrás do próprio rabo. Eu brinco que os cursos de arquitetura estão presos dentro de uma redoma, correndo atrás do próprio rabo, olhando sempre do muro da faculdade para dentro, olhando para o próprio umbigo. Então, vamos olhar para fora, vamos se estender, vamos se multiplicar, vamos organizar mais eventos como esse e vamos usar qualquer método possível para falar sobre arquitetura, seja um TikTok, seja um Instagram.
Pessoal, falem sobre arquitetura com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, falem sobre urbanismo com as pessoas, né? Mostra para elas que existem leis que estão combatendo a especulação imobiliária, que estão tentando garantir um meio ambiente urbano mais equilibrado, mais justo, mais humano, né? Vamos levar esse conhecimento para fora da faculdade, tá bom? E aí o último instrumento, que são as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social, que são áreas demarcadas no território, na lei de zoneamento, para a implantação de habitação de interesse social. Sejam habitações, né, já construídas, então a gente tem dois modelos de ZEIs normalmente, as ZEIs 1, que são áreas já consolidadas, que vão passar por processos de requalificação urbana, regularização fundiária, ou as ZEIs vazias, que são áreas, terrenos que vão sofrer que vão receber projetos habitacionais ao longo dos anos. É isso. E última coisa, esqueci desse slide. Aqui em São Paulo, nós temos outros instrumentos que não estão citados no Estatuto da Cidade, mas que surgiram a partir da interpretação e da articulação daqueles instrumentos que foram citados. Então, eu tenho uma cota de solidariedade que vai falar sobre doação de unidades habitacionais para interesse social em grandes empreendimentos. Cota parte mínima, parte máxima, que fala sobre a quantidade de unidades habitacionais na proximidade das vias de metrô e ônibus. Instrumentos de incentivo fiscal para vitalidade urbana, fachada ativa, fruição urbana, coeficiente de visibilidade, e a criação e gestão de fundos específicos e todos os outros planos associados ao plano diretor. Enfim, agora eu tenho certeza que é isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado, gostado, aprendido, e aí a gente pode fazer uma rodada de perguntas agora. Só vou pegar uma água. Tranquilo. Pedro, primeiramente, obrigada por tudo, foi extremamente enriquecedora essa palestra. Eu acho que é super importante, principalmente a gente que é de Brasília, a gente está vivendo um momento muito tenso. Oi. Acho que ele foi pegar uma água. Peraí, voltei. Ah, tá. Tudo bem? Desculpa. Então, muito obrigada por participar. Tudo isso que você falou é muito importante para todos os estudantes saberem que é realmente um puxão de orelha, que a gente tem que correr atrás dessas coisas também. E principalmente para a gente que está aqui em Brasília, o pessoal de Brasília sabe que está ocorrendo uma situação muito complicada com as pessoas em situação de rua no setor comercial sul. E nesse gancho, eu queria convidar você a participar da nossa próxima atividade, que vai ser justamente com uma ONG chamada No Setor, aqui de Brasília, que eles vão conversar com a gente sobre o direito à cidade e a cidade é para quem. Eles atuam diariamente nesse setor comercial sul e eles sempre estão fazendo várias atividades para justamente falar sobre tudo isso que você falou. E a ideia vai ser fazer mais uma roda de conversa. Então, caso você tenha disponibilidade para ficar até a próxima atividade, seria muito incrível. Começa agora às 4? Às 3h30. Ah, tá bom. Então eu me excedi, né? Falei bastante. Tem só uma pergunta aqui que eu queria responder, que a Magda falou sobre o aluguel social. Sim, Magda, o aluguel social pode ser uma ferramenta interessante em equilibrar o acesso à moradia. Porque vamos lembrar que o déficit habitacional brasileiro não é só quantitativo, ele também é qualitativo. As pessoas estão morando em algum lugar, muitas pessoas estão morando em algum lugar. Ou elas estão pagando aluguel acima de 30% da sua renda, ou aquela habitação ela é imprópria, ela é insalubre. Mas o aluguel social pode ser, sim, uma saída, né, para equalizar a oferta e a demanda. Sim. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham curtido. Estava olhando aqui o chat, né? Vocês foram incríveis. Vou tentar acompanhar aqui com vocês a palestra, então, porque eu tenho disponibilidade, sim. Ah, perfeito. Pedro, eu tinha uma dúvida, porque ontem a gente teve 2 palestrantes relacionados a eventos, e eu queria saber se, caso o projeto for
eventos frequentes nesse terreno, nesse imóvel, ele pode ser considerado, os eventos podem ser considerados uma função social ou não? Sim, podem, porque aí você caracteriza. Se eventos estiverem mapeados, né, no plano diretor, como, né, se estão acontecendo os eventos no terreno, é porque o plano diretor provavelmente permite, porque eles precisam do alvará, né? Um evento para acontecer, ele precisa de um alvará. Então, se ele está acontecendo, é porque aquele tipo de uso está mapeado no plano diretor. Então, você tem um uso aí que é um uso esporádico, não é um uso perene, mas judicialmente você consegue comprovar de que aquele terreno é utilizado para eventos. Sim. O que não necessariamente vai isentar esse imóvel do IPTU progressivo, por exemplo. Cada caso é um caso, vai depender de como ele foi notificado. Entendi. Então agora a gente vai... Eu acho que não tem mais perguntas, então vamos fazer um intervalo de 5 minutos para o pessoal poder pegar uma água e ir no banheiro, tá bom? E aí a gente já entra com o pessoal do No Setor, conversando